Olá, meus queridos amigos, boa noite. Estamos aqui iniciando mais um Rosas da Justiça Divina. Hoje é dia de nós estudarmos o livro O Céu e o Inferno, quarto livro da codificação de Kardec. E sempre muito bom, uma grande alegria para mim estar aqui com vocês nessa live semanal, sempre deixando esse horário reservado para nós, para o nosso estudo, para o nosso crescimento, para a nossa busca constante de reforma íntima e autoaprimoramento. Amigos queridos, já entrando aqui no nosso estudo, oi Lu, tudo bem? Davi 273, Aninha, Ângela, José Malta, Jaci Pinheiro, Luana, Soraya, Jefferson, tudo bem? Fernando chegando, Fausto também. Que bom, olha aqui a Ana dizendo que já estava só aguardando o horário do nosso estudo. Eu também já estava aqui prontinha, aguardando o nosso horário, nosso aprendizado. Sempre tão bom aprender e aprender com a companhia de vocês é especial, porque nós estamos sempre trocando ideias, nós estamos aprendendo uns com os outros e isso é maravilhoso, porque vocês têm muito a nos ensinar também, a ensinar a todos nós. As nossas experiências, as nossas vivências, os nossos estudos, tudo isso é muito bom. E nós podemos realmente aprender não apenas com a dor, com o amor, mas também aprendemos muito com as experiências do nosso próximo. Tendo esse olhar realmente para aprender com o outro, isso é muito importante. Oi Roberto, Edi chegando, Mota, Edi, Felipe, Roberto de Pinhais, Paraná, sempre aqui conosco, Estela 319, Deusa Silva, tudo bem meus amores, sejam bem-vindos. E hoje o Gilvan também aqui, já deu um alôzinho para nós. Obrigada, meu querido Gilvan. Nós temos o prazer de trabalhar juntos, não é, Gilvan, na área da mediunidade. Uma grande alegria também contar com a sua presença aqui conosco, viu? A Leia Carvalho chegando. Tudo bem, minha querida? Meus amores, hoje nós vamos estudar um assunto maravilhoso. O céu. Já estudamos dois assuntos anteriores, o capítulo primeiro, realmente capítulo 1 e capítulo 2 do livro O Céu e o Inferno. E hoje vamos estudar o capítulo 3, que é o céu. Na próxima aula vamos estudar o inferno. Então são temas realmente importantíssimos que nos atraem muito. Nós temos muitas curiosidades acerca desta temática. Então, eu acredito que vai ser realmente um estudo muito interessante. Tudo bem, Cristina? Débora, querida amiga, chegando. Camargo Mac também. Heloísio, tudo bom? Meus amores, vamos então fazer a nossa prece, como vocês já sabem, para realmente iniciarmos com muita alegria, com muita satisfação o nosso estudo e aí começar realmente a nossa conversa de hoje. Vamos lá? Então vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, elevar o nosso pensamento ao Mestre amado. E mais uma vez, agradecer. Agradecer por este encontro, agradecer pela tua permissão de estar aqui nesta noite, envolvendo a todos nós nas tuas bênçãos de amor e de paz. Que nós possamos aproveitar ao máximo a oportunidade deste aprendizado, internalizando as tuas orientações e adquirindo dentro do nosso coração a certeza do teu amor, da tua justiça infinita para com todos os teus filhos, Mestre amado. Então, fica conosco em mais este estudo. É o que te pedimos, Pai, que assim seja. Então, vamos lá? Olha, Roberto aqui, Pedigal chegando, muita paz, Casey, Eliakim, Rama, Xavier, Maria Célia, tudo bem? Rosilene, muitos corações amigos chegando para o nosso estudo. Vamos iniciar então o nosso estudo do capítulo 3 do livro O Céu e o Inferno, estudando sobre céu. Primeira pergunta que nós vamos discutir, que é o tema: o que é céu? Será que céu é um lugar circunscrito
em algum local do universo, do espaço? Será que céu é um estado de espírito? O que será que é céu, que significa céu para a doutrina espírita? Como o céu era visto pelas religiões cristãs ou outras religiões? O que será que, na verdade, se entende verdadeiramente, Deus entende por céu? Vão colocando aí, vocês que estão chegando agora, o que vocês entendem sobre céu. E, para começarmos o nosso entendimento, vamos entender de onde surgiu a palavra céu. Aqui no item 1 do capítulo 3, é exatamente isso que o Evangelho vai nos trazer. A etimologia da palavra e nos mostrar de onde surgiu essa palavra. E aí, na verdade, ele diz o seguinte, que em geral, olha aqui, a Débora já coloca céu, ela entende como a eternidade, o mundo espiritual. Assim como a Débora, vão colocando as ideias de vocês para nós irmos realmente conversando. Oi, Taisa, tudo bem? Rosileia, Miriam, Keitia, tudo bem? Sejam bem-vindas. Será que realmente o céu é a eternidade do mundo espiritual? Será que é isso que significa? Bom, na verdade, a palavra céu está iniciando aqui, olha, Guilherme está dizendo é um estado de consciência. O céu é um estado de consciência, demonstrando então que não é um lugar, mas seria algo interno, uma forma, digamos assim, de eu me sentir. Um estado de consciência positivo ou negativo. No caso positivo, já que estamos falando de céu, Roberto diz, é a paz que você tem. Ok? Também o Roberto indo no mesmo sentir, aqui no mesmo caminho do Guilherme, no sentido de demonstrar que é algo interior, é algo nosso. A prima, Fernanda, diz céu é um estado de espírito. Então, Roberto diz, nós estamos sempre evoluindo, dando a entender que nós estamos cada vez mais crescendo nesse estado de espírito positivo. Bom, vão colocando aqui que eu vou lendo, tá bom? E nós vamos discutindo a nossa temática. Diz o seguinte, a palavra céu se diz, em geral, do espaço indefinido que circunda a Terra e mais particularmente da parte que está acima do nosso horizonte. Então, isso aqui é o conhecimento, normalmente é o que se fala quando se quer, por exemplo, realmente indicar o céu, normalmente essa é a ideia que se tem. E ele vai dizer exatamente que o céu, ele vem do latim que chama coelum, tá? Formado do grego koilos, não sei muito pronunciar isso, mas significa oco, côncavo, porque o céu parece aos olhos como uma imensa concavidade. Então vejam bem, olha que interessante, olha que a Soraya já coloca que é um lugar de paz espiritual, tá? A Meiria Gueda diz, o céu é estar em sintonia com Deus. Interessante que eu estou vendo vocês colocarem duas situações no primeiro momento, se não me falha a memória, que pode ser exatamente esse estado de espírito, de consciência, de bem-estar, de sintonia com Deus, como pode ser também, como colocou a Soraya, um lugar de paz, de harmonia, de serenidade, de amor. Tá? Então, já vocês estão vendo aqui que, segundo a colocação de vocês, pode ser um lugar, como pode ser um estado de espírito. Camargo Mack diz assim, seria um lugar de muita bondade e amor, onde todos gostariam de ir. Também colocando aqui como um lugar, ok? Não vou ainda responder, vamos iniciar aqui o nosso estudo. Estou adorando a participação de vocês, muito obrigada. E isso é importante para a nossa reflexão, tá bom? Não vou dizer se estão certos ou errados, ou ainda, tá bom? Mas nós já vamos chegar lá. Vejam, interessante essa ideia que ele coloca do céu ser côncavo, porque os antigos, ele diz aqui, os antigos acreditavam na existência de vários céus superpostos. O que os antigos acreditavam? Que após, digamos assim, aquilo que a visão humana conseguia perceber, havia vários céus superpostos e que, segundo a grande maioria, havia 7 céus. Vocês lembram, já ouviram a expressão que diz o seguinte, a pessoa estava no 7º céu? Já devem ter ouvido essa expressão. Olha aqui, o Wagner coloca, céu é um lugar onde
nos conectamos com Deus. Interessante também a colocação do Wagner. Então, vocês já devem ter escutado essa expressão. A pessoa estava no 7º céu. De onde surgiu isso? Segundo os antigos, havia vários céus superpostos. E esse último céu, que seria o 7º, porque segundo entendiam havia 7 céus, o último, o 7º, era exatamente a morada dos espíritos puros, dos eleitos, dos bem-aventurados. E que esses anteriores, digamos assim, era o lugar destinado àqueles que não eram tão purificados quanto os eleitos. Então, ele vai dizendo exatamente, esses 7 céus, dividia-se os graus, como ele chama aqui, os diversos graus de beatitude. Como eu coloquei, estar no 7º céu seria estar na felicidade perfeita e na felicidade plena. Aí ele vai falando aqui um pouquinho, já que os muçulmanos entendiam que havia 9 céus e não 7. Então, vocês estão percebendo aqui que, na verdade, conforme as culturas, se tinha uma ideia diferenciada daquilo que era o céu. Mas partiam todos, num primeiro momento, da ideia de que, ultrapassando aquilo que nós podemos considerar como, por exemplo, a atmosfera ou a Terra, aquilo ali já seria céu, ok? Dividido nesses patamares. Aí ele entra aqui, o Evangelho, deixa eu só ler aqui a Débora, ela diz, quando falo estou no céu ou nas nuvens é que estou feliz ou que consegui algo. O Adeir diz, na antiguidade era considerada a existência de vários céus superpostos, composto por matéria sólida e transparente, formando esfera concêntrica, da qual a Terra era o centro. Exatamente, Adeir, é o que fala o Evangelho. E ele, antes de entrar nessa observação que o Adeir já colocou aqui, ele diz o seguinte, já a teologia cristã acreditava, na verdade, reconhece 3 céus. E ele diz, qual é o primeiro céu, segundo a teologia cristã? O primeiro é o da região do ar e das nuvens. Ou seja, esse céu aqui que ele considera o primeiro ainda é visível aos nossos olhos, porque é exatamente onde tem o ar e onde tem ali as nuvens. Então, nós ainda conseguiríamos, num primeiro momento, visualizar esse primeiro céu. O segundo céu que ele considera a teologia cristã é exatamente, ele diz o seguinte, o segundo é o espaço onde se movem os astros. Então, segundo a teologia cristã, é o espaço onde tem as estrelas, os astros, os demais planetas. Isso seria o que eles consideram o segundo céu. E aí viria o terceiro céu para a teologia cristã, que ele diz, o terceiro céu, além da região dos astros, é a morada do mais alto. E ele diz, esse terceiro céu é a região dos eleitos, que contemplam a Deus face a face. É de acordo com essa crença que se diz que São Paulo foi elevado ao terceiro céu. Então, segundo a teologia cristã, além dos astros, haveria o terceiro céu, que é exatamente a morada do mais alto e dos eleitos. Então, vejam bem o que está colocando aqui esse entendimento. Aí vem o posicionamento, a colaboração importantíssima do Adeir, que ele diz o seguinte, a antiguidade considerava sempre que a Terra era o centro, vocês perceberam, pelas teorias que eu fui colocando aqui, percebe-se que a Terra era o centro e o céu estaria, digamos assim, a partir dessas, digamos assim, desses contornos, na realidade, a partir da Terra. Como se, na verdade, tudo partisse da Terra. A Terra sempre sendo o centro de tudo. E aí começa já a doutrina espírita a trazer a sua colaboração e mostrar que essas teorias, na verdade, estão extremamente equivocadas, porque parte do princípio de que a Terra é o centro do universo, e não é. E nós já sabemos disso, a própria ciência já veio nos mostrar que a Terra é um planeta pequeno, muito, na realidade, inferior a muitos outros que existem no universo, e que nada há na Terra que a faça, digamos assim, especial para que ela possa ser considerada o centro do universo. Então, a doutrina espírita já começa a mostrar que essa visão, que considerava a Terra como centro e o céu a partir
da Terra é uma visão pequena, é uma visão equivocada, é uma visão, digamos assim, compatível com o entendimento que se tinha na época. Mas hoje, com o conhecimento da ciência, se sabe que não é bem assim. Eu vou ler aqui o que o Xavier, a Meg colocaram e eu vou continuando o nosso entendimento. O Xavier diz: vejo o céu denotando os círculos espirituais, cada um círculo, ou seja, cada um é o céu. Como se tivessem círculos, camadas, zonas espirituais e cada uma delas seria um céu. Acredito que é isso, né? A Meg coloca: eu acredito que o céu seria um lugar de recolhimento espiritual. A Osana diz: eu acho que o céu é um estado de espírito, porque por vezes temos um sentimento de paz. Assim ocorre também com sentimento de tristeza, de muita angústia. Aqui o perfil Baby está dizendo aqui a Kelly Cristina. Tudo bem, minha querida? Seja bem-vinda. A May diz: eu nunca pensei nessa pergunta e não sei responder. Ainda bem que estou aqui hoje. Nós também estamos aqui, minha querida, para refletir sobre isso. Tá? A Silvana coloca: nós estamos na data limite. Se nós considerarmos que isso aí é um período de transição da Terra, essa data limite, no sentido de mudança da Terra, realmente de mundo de expiações e de provas para mundo de regeneração, sim, estamos, tá bom? Mas se você quiser, Silvana, saber um pouquinho mais sobre a data limite, procura no nosso canal, na playlist Perguntas e Respostas, que nós colocamos lá uma pergunta exatamente falando sobre a data limite, os detalhes, o que significa, você vai entender melhor, tá bom? O Roberto diz: alguns acham que o céu é como um paraíso, ok? Aí o Heloísio diz: agora entendi o dilema de Galileu. É interessante, não é? Aqui ele diz: estou afastada porque o meu Insta trava as lives, faz transmissão no YouTube também, por favor. Estamos trabalhando para também conseguirmos fazer transmissões pelo YouTube, tá bom, minha querida? Estamos providenciando. Bom, já ouvi várias considerações de vocês, todas interessantíssimas. Estava realmente fazendo um suspense para que nós possamos realmente adentrar no posicionamento da doutrina espírita sobre o que é céu. Tá? Então, já começa a doutrina espírita, Valdemar dizendo: Deus existe, sim, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Com certeza existe, Valdemar. Bom, então vamos voltar aqui. Quando a doutrina espírita já nos mostra que ele diz o seguinte: todas essas teorias são nulas, porque ele diz o seguinte: a ciência, com a inexorável lógica dos fatos e da observação, levou sua luz até a profundeza do espaço e mostrou a nulidade dessas teorias. A Terra não é mais o eixo do universo, mas um dos menores astros rolando na imensidade. É quase um ponto imperceptível. E aí, olha que raciocínio de Kardec. Kardec é muito inteligente, nós já sabemos disso. Ele diz o seguinte: vejam como essa teoria não tem lógica. Diz o seguinte, que o terceiro céu seria aquilo que viria depois dos astros. Perfeito? Agora vem a questão dele. Não existe fim para os astros. Os astros fazem parte do universo e o universo é infinito. Não existe limite para eu estabelecer onde findaria o segundo céu. Se eu não sei onde finda o segundo céu, porque o espaço é infinito, não haveria então o terceiro céu? Então, onde está o terceiro céu? Se eu não posso, digamos assim, colocar um limite para os astros e para onde os astros estão. Então, já mostra que por esse raciocínio, essa lógica de céus superpostos não faz sentido, ok? E aí, a doutrina de espírita começa a nos dizer o seguinte, e você, agora eu já estou dando aqui um pouquinho a resposta, vocês estão corretos nas colocações de vocês, tanto quando vocês disseram que se pode se referir a um estado de consciência, de espírito, quanto a um determinado lugar. Isso também está certo. Só que nós precisamos entender como isso acontece. Vejam, e o que a doutrina espírita já vai começando ali no item 5, 6 e 7 subsequente explicar para nós. Ele diz o seguinte: primeiro, o homem não é composto só de corpo físico. Nós já sabemos que ele tem corpo físico e o espírito. Que o espírito é eterno e sobrevive à morte do corpo físico. E que, segundo a doutrina espírita, há um mundo material
onde nós estamos aqui encarnados, e há um mundo espiritual, vivido num outro plano, numa outra dimensão, pelos espíritos desencarnados. Mas todos nós podemos, sem problema nenhum, nos encontrarmos no estado de céu ou no estado de inferno. Encarnados ou desencarnados, não há diferença. Aí ele começa a colocar que é o estado de espírito, é no item 6, quando ele está dizendo, nós, dependendo de como nós nos sentimos, nós podemos estar na Terra, encarnados, e nos sentirmos numa felicidade plena, porque o meu coração está em festa, porque o meu coração se coaduna como do Pai. E aí o que vai acontecer? Eu vou estar num céu, porque eu vou estar naquele estado de espírito, de alegria e felicidade. Por outro lado, eu posso aqui estar na Terra e me encontrar no inferno. Por quê? Porque o meu estado de espírito, a minha tristeza, a minha ansiedade, a minha infelicidade, faz com que eu esteja me sentindo no inferno. Então, ele já coloca aqui, prestem atenção, depois eu vou para as perguntinhas de vocês, mas nós precisamos fechar esse assunto que é fundamental. Olha o que ele diz aqui. A felicidade está em razão do progresso alcançado, de sorte que dois espíritos, um pode não ser tão feliz como o outro, unicamente porque não é tão avançado intelectualmente e moralmente. Prestem atenção agora, sem que tenham necessidade de estarem cada um em lugar distinto. Significa dizer que dois espíritos podem estar no mesmo lugar e um encontrar-se feliz e o outro extremamente triste, estão ambos no mesmo lugar. Significa dizer que a felicidade, nós entendemos na nossa cabeça que o céu é algo que nos traz alegria, bem-estar, felicidade, plenitude. Não é essa a ideia que nós temos de céu? E se eu estou num lugar feliz, eu me encontro no céu. Encarnada, isso pode ser aqui no mundo material, como pode ser no plano espiritual. Eu posso estar num lugar belo, fisicamente falando, e me encontrar no inferno, se o meu coração estiver cheio de dores e amarguras. O lugar pode ser o lugar mais lindo do universo, eu vou estar no inferno. Como eu posso estar num lugar feio, fisicamente falando, mas eu posso estar feliz com o meu coração. Então, quem colocou que céu é um estado de espírito está certo. É uma das facetas do céu. E isso pode acontecer, ressalte-se, no plano material ou no plano espiritual. Eu posso me sentir no céu, na matéria ou desencarnada, ok? Primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto e depois eu vou para as respostas de vocês, para os comentários de vocês. Quando ele diz o seguinte, que pode ser um lugar também, como vocês colocaram, também pode ser um lugar. E o que é que ele diz o seguinte? Ele diz o seguinte, vejam, o mundo espiritual está por toda parte, ao nosso redor e no espaço. Não há limite lhe assinalando um fim. Então ele diz o seguinte, os seres do mundo corporal, pelo próprio fato de seu envoltório material, estão ligados à Terra ou a um outro globo qualquer do universo. E o mundo espiritual está em toda parte, ao nosso redor e no espaço. Nenhum limite lhe está assinalado. Dizendo o seguinte, em função do nosso estado evolutivo, prestem atenção, em função do nosso estado evolutivo, das nossas experiências, do nosso coração, do nosso amor, da caridade, quando eu desencarnar, o mundo espiritual está em toda parte? Ele não falou isso? Ora, se o mundo espiritual está em toda parte, ele diz o seguinte aqui também, está encarnado, vai ser, digamos assim, direcionado espirituais para mundos espirituais compatíveis com o nosso grau evolutivo. Significa dizer que se o mundo espiritual está em toda parte, faz parte do universo, existem mundos
vários mundos espirituais compatíveis com o grau de evolução do espírito. Nós já não sabemos, eu já coloquei isso aqui em outro estudo, que existem 5 graus de evolução dos mundos. Mundos primitivos, de expiações e de provas, de regeneração, de mundos felizes e mundos celestes. Ora, se existem esses mundos aqui, eles estão distribuídos em todo o universo. Significa dizer que quando eu desencarno, eu, segundo a minha evolução, eu vou ser atraído magneticamente para um desses mundos, que estão aí no mundo, no universo, dentro do plano espiritual também. Então, eu posso, pela minha condição, pelas minhas atitudes, residir na erraticidade, que a erraticidade, que é esse período que nós passamos no plano espiritual entre uma encarnação e outra. Eu posso ir, durante o meu período na erraticidade, para um mundo mais feliz. Num mundo, num lugar, numa colônia espiritual mais feliz, onde os espíritos que lá estão são espíritos mais alegres, que praticaram mais a lei de amor, que estão, digamos assim, agindo em conformidade com as leis de Deus. E lá, para mim, é um céu. Por quê? Porque eu estou num ambiente de alegria e de felicidade. E os mundos celestes, que são as moradas dos espíritos puros, não é o céu para eles também? Com certeza. Então, o que eu quero dizer é que, na verdade, nós iremos para algum lugar, fisicamente falando, quando nós desencarnarmos, sim. Que podem ser lugares de sofrimento e de dor, conforme eu tiver me portado aqui na vida material, nos chamados, por exemplo, umbrais, regiões trevosas, abismos, que para mim ali é o inferno. Mas não é que é o inferno porque eu vou sofrer eternamente, mas por conta do sofrimento que eu passo. Muitas vezes maior sofrimento moral do que sofrimento essencialmente físico. E eu posso também, ao desencarnar, ir para uma colônia mais feliz, em função da minha postura. Então, o céu é também um lugar, em função dos vários mundos evolutivos, dos vários mundos que existem no universo. E é também um estado de espírito. E é por isso que ele diz aqui, quem está aí com o livro O Céu e o Inferno, eu já vou com vocês aí, prometo. Ele diz o seguinte, falando aqui mais uma vez. Então ele diz, onde está então o céu? Onde está? O que seria o céu na verdade? Ele diz, o céu absoluto, ele diz isso no item 12. O céu absoluto é a morada dos espíritos puros, no caso os mundos celestes, onde só habitam espíritos felizes, espíritos puros, espíritos angélicos. Esse, em tese, seria o céu absoluto. Por quê? Porque ali a felicidade, a perfeição reina plena, não há dor, não há sofrimento, não há nada disso. Então lá em tese seria o céu. Mas ele diz o seguinte, o céu na verdade está em toda parte. Há uma felicidade relativa para todos os progressos, para todos os deveres cumpridos. Cada um de nós, prestem atenção, carrega em si mesmo os elementos de sua felicidade, em razão da categoria onde coloca o seu grau de adiantamento. Então ele diz, não há para o céu, não há um lugar circunscrito, assinalado no universo, dizendo uma plaquinha, aqui é o céu. Não existe isso. Olha aqui, a Bruna colocando o céu, uma figura de linguagem, nosso estado de espírito também, exatamente. Então, não existe nenhum lugar circunscrito lhe está assinalado no universo com a plaquinha de céu. Em qualquer lugar que se encontrem, os puros espíritos podem contemplar a majestade divina, porque Deus está em toda parte. Então, o céu está em toda parte, nada o cerca nem lhe serve de limites. Os mundos felizes, então, e os celestes, são as últimas estações que o espírito vai ser conduzido nesse processo de evolução, de progresso, de depuração espiritual, ok? Então, o que nós precisamos entender definitivamente sobre o céu? Claro que tem vários pontos aqui, eu vou ler as considerações de vocês e vou voltar para cá. Nós já vimos então que o céu, ele no
estado de espírito, quanto ele pode ser um dos mundos que habitam o estado. E conforme o nosso estado de espírito, a nossa evolução, vamos estar, digamos assim, num céu parcial, numa felicidade parcial, conforme a minha evolução, até que eu alcance a perfeição e possa habitar ali. Seria o céu absoluto, a morada dos espíritos perfeitos, ok? Então vamos ouvi-los aqui, tá? Vamos lá. Estou voltando aqui. Que mais aqui? Então, o céu e o inferno é um estado de espírito. A Meg coloca, exatamente. É uma das situações, é também ser um estado de espírito. Que prova temos que existe vida após a morte? Inúmeras. Uma das mais importantes é que os próprios espíritos desencarnados já vieram até nós, mostrando a sua individualidade, mostrando que se encontram vivos, mostrando que permanecem pensando, raciocinando, amando os seus familiares queridos, e são realmente eles, inclusive aqui, Valdemar. Nós vamos na segunda parte estudar vários depoimentos de espíritos que desencarnaram e voltaram para contar como foi essa chegada no plano espiritual. Então, nós temos depoimentos, na realidade, através da mediunidade, através dos médiuns que conseguem visualizar o plano espiritual de quase morte. Nós temos as qualidades, as virtudes inatas, as pessoas que já nascem aí com vários entendimentos, vários conhecimentos. Tudo isso mostra de que a pessoa não está naquela única vida e que existe realmente vida após a morte do corpo físico, porque o espírito é eterno, ok? Vamos lá aqui. A May coloca, é verdade, tem lugares que você vai visitar e é uma experiência incrível para você, quando que para outra pessoa que estava te acompanhando não foi tão incrível assim, mostrando mais uma vez que é o estado de espírito de cada um de nós, realmente. Aqui o Altair coloca, a morte é uma passagem, não necessariamente a morte. Exatamente, é só uma passagem, mudança de plano, mas não há morte. Interessante que muitas vezes nas reuniões mediúnicas os espíritos perguntam, eu morri? E eu digo, não, você não morreu. Você não continua pensando, raciocinando, falando, entendendo? Então você não morreu, você continua vivo com a sua individualidade. Na verdade, não há morte, só há vida. Aqui, a Bruna diz, eu acredito que tudo seja vibração. Se emanarmos vibrações positivas, iremos estar em um céu. Se em tudo estaremos, ao contrário, estaremos no inferno. Igualmente, que ora estamos num, ora no outro, mas numa geração constante e afinada. Na verdade, a Dei colocou uma coisa muito interessante. Tanto o mundo material quanto o mundo espiritual estão em constante interação. Nós percebemos que essa diferença é uma diferença, na realidade, fluídica. Mas o mundo espiritual está aqui também entre nós. Entre conosco, estudando nesse momento, existem vários espíritos. E eles estão no plano espiritual, mas estão conosco nesse momento aprendendo. E eles podem, em função da sua condição, se encontrarem, se acharem no céu ou no inferno. E, em função disso, do seu estado de espírito, da sua condição, eles podem se achar num lugar mais feliz, fisicamente, mais bonito, mais agradável, como eles podem também se sentir num lugar mais infeliz, em função dos seus próprios pensamentos, porque tudo é atração magnética. Não pensem vocês que eu desencarno agora, aí eu desperto no plano espiritual e eu digo, eu quero ir para lugar tal, eu quero ir para a colônia tal. Não é assim, não. Nós somos atraídos magneticamente. Quando eu me dou conta, quando eu me desperto, eu já estou naquele lugar. Seja uma região umbralina, uma região trevosa, seja uma colônia mais feliz, eu já estou lá. Por quê? Porque eu sou atraído. Para que nós possamos habitar esses vários mundos, eu preciso ter uma evolução mínima. Para eu, por exemplo, habitar um mundo considerado feliz, que é o que vem na sequência do mundo de regeneração, eu tenho que ter uma evolução mínima, para que eu possa, digamos assim, ter condições de acessar aquele mundo. Então vejam,
Eu vou estar num céu? Vou, num céu parcial, conforme o meu progresso, até que eu possa chegar no céu absoluto, pleno e a felicidade eterna, que é realmente a morada dos espíritos puros, os mundos celestes. Mas enquanto eu não chego nesse patamar, eu vou vivendo, digamos assim, céus parciais. Por que eu digo céu parcial? Porque são lugares, não digo circunscritos, mas ambientes que me proporcionam uma parcial felicidade, uma parcial plenitude, tá bom? Aqui o Altair dizendo, tudo tem dois polos, né? O igual e o desigual são a mesma coisa, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos são reconciliados, mostrando exatamente que tudo depende dessa visão que cada um de nós tem da vida, do céu, do inferno. Então ele diz aqui, a Meira coloca, então apenas os espíritos puros encontrarão o céu. Os espíritos puros, eles já habitam o céu infinito. Por quê? Porque esses planetas não há qualquer tipo de sofrimento, não há mais nada disso. Nós vamos chegar nesse estágio, tá? Todos nós fomos criados, Meire, simples e ignorantes, é dizer, sem conhecimento, mas com aptidões para o bem e para o mal. E todos nós, a nossa destinação é sermos espíritos felizes e perfeitos. Então, todos nós seremos espíritos puros e todos nós, sem sombra de dúvida, um dia habitaremos os mundos celestes. Todos nós, mas isso é um processo. Até que eu tenha condições de viver num mundo perfeito, eu vou vivendo em mundos parcialmente perfeitos, compatíveis com a minha evolução, ok? Mas eu já vou vivenciando felicidade. Nós, no mundo de expiações e de provas, como é a Terra, nós já temos momentos felizes? Não temos. Não podemos dizer que vivemos num céu, porque há momentos de dor e de sofrimento, de lutas, mas já há alegrias. E à medida que esses mundos crescem na escala evolutiva, mais felicidade se vive, tá? Se vocês quiserem ter uma ideia de como são os mundos celestes, vejam aí no livro Céu e Inferno, no item 12. Vejam a descrição que ele faz dos mundos celestes. Ele diz o seguinte, a vida, a suprema felicidade, que é o caso dos espíritos puros, consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana saberia descrever, que a mais fecunda imaginação não poderia conceber. No conhecimento e na penetração de todas as coisas, eles têm lá, na ausência de toda pena física e moral, não há sofrimento, em uma satisfação íntima, uma serenidade da alma que nada altera, no amor puro que une todos os seres, por consequência da ausência de toda ofensa pelo contato dos maus, e acima de tudo na visão de Deus e na compreensão dos seus mistérios revelados aos mais dignos. Então, essa é a condição daqueles que vivem nos mundos celestes. E são esses, os espíritos puros, que ele diz aqui, cumprem as grandes missões dadas por Deus, presidem mesmo a formação dos mundos e trabalham pela harmonia geral do universo. Vejam que maravilhoso. Nós vamos chegar lá, Meire, vamos chegar lá com o tempo. Mas já vamos tendo a oportunidade de viver a felicidade cada vez maior em função do nosso, em função do nosso progresso, ok? Aqui vamos aqui, se os animais são anjos, por que eles sofrem tanto? Os animais não são anjos, tá bom? A Silvana coloca isso aqui, os animais não são anjos, tá? Na verdade, os animais, eles estão no processo evolutivo, o princípio espiritual, que é um dos princípios gerais do universo. Deus criou 2 princípios gerais do universo, o princípio material, que dá origem a tudo que é matéria no universo, da mais imponderável à mais ponderável e densa, e criou o princípio espiritual, que vai dar origem lá na frente ao espírito. Mas o princípio espiritual, até que ele seja
transformado em espírito, ele vai estagiar nos vários reinos da natureza. E ele estagia no reino mineral para adquirir o poder agregador da matéria e vai passar ali esse princípio espiritual milhões de anos. Depois ele adentra no reino vegetal para adquirir o poder, a sensibilidade, na verdade. Então a sensibilidade vai adquirir no reino vegetal e esse princípio espiritual não é espírito ainda. É princípio espiritual, está evoluindo. Depois que passa milhões de anos no reino vegetal, adentra no reino animal para adquirir a motilidade, que é a capacidade de se locomover, e os instintos. E a partir desse processo, desse estágio nos vários reinos da criação, o perispírito, digamos assim, o princípio espiritual, na verdade, vai se individualizando pouco a pouco. E quando ele estagia milênios e milênios e milênios no reino animal, aprendendo o que ele precisa aprender, aí esse princípio espiritual é transformado em espírito. Essa transformação não acontece no mundo material, ela acontece no plano espiritual. Então ele é transformado em espírito e a partir daí ele adquire individualidade, inteligência, livre-arbítrio, consciência do bem e do mal, adentra no estágio de humanização e passa a encarnar no reino hominal. Então os animais não são anjos. Os anjos, para a doutrina espírita, são aqueles espíritos, não princípio espiritual, que já alcançaram a perfeição moral e intelectual. Mas respondendo à pergunta da Silvana, por que eles sofrem tanto? Eles sofrem porque o princípio espiritual precisa passar pela dor, porque a dor nos concede, nos traz aprendizado. Se nós somos espíritos hoje, mas o princípio espiritual lá no passado, quando ele já esteve nos reinos inferiores, ele aprendeu a dor. Ele aprendeu a lidar com a dor, Silvana. E se eu chegasse no reino hominal como espírito sem nunca ter experimentado a dor, eu não suportaria nem um cortezinho no meu dedo. Por quê? Porque eu não teria, digamos assim, aprendido a lidar com o sofrimento e com a dor. Ok? Então, os animais passam por dores e sofrimentos para que o princípio espiritual que os habita aprenda também e cresça e evolua. Contudo, não significa que o homem pode e deve se utilizar dos animais como bem deseja. São nossos irmãos inferiores e precisam do nosso respeito. E com certeza, se nós vamos responder perante a justiça divina pelos atos e pelos excessos que tivermos cometido em relação aos animais, ok? Então vamos lá. Aí aqui o Amarildo diz: todas as civilizações falavam do domo da terra, das estrelas no permanente, é mar primordial, até mesmo na Bíblia fala, estamos sendo manipulados pelos anjos caídos. Na verdade, a questão dos anjos caídos, as pessoas falam muito, mas na verdade não existe os anjos caídos. Por quê? Explicando mais uma vez o que significa para a doutrina espírita anjos. Só recebe a qualificação de anjo aquele espírito que já alcançou a perfeição. Lembram, não sei se eu já tive a oportunidade de conversar com vocês e todos que estão na live de hoje estão lembrando disso, mas vejam. Na verdade, existem 3 ordens de evolução dos espíritos. A terceira ordem, espíritos imperfeitos. E dentro da ordem de espíritos imperfeitos existem 5 classes. Aí vem a segunda ordem de espíritos bons. Existem 4 classes ali dentro. E aí vem a primeira ordem de espíritos puros, que é uma única classe. Os espíritos nascem simples e ignorantes e vão evoluindo. Quando eles chegam na primeira classe, na primeira ordem de espíritos puros, eles são chamados de anjos. Anjos significa o espírito que já alcançou a perfeição completa, moral e intelectual. Bondade suprema, intelectualidade suprema, entendimento de Deus na sua condição máxima. São espíritos puros. Então, os espíritos espíritos que já alcançaram a perfeição, não regride. Nenhum de nós, muita atenção, nenhum de nós regride no seu estágio evolutivo.
a evolução que nós já alcançamos, nós podemos até estagnar por muito tempo naquele nível, mas abaixar, cair, regredir, não existe isso dentro da doutrina espírita. O estágio de evolução que eu já alcancei é dali para cima. Então, anjos caídos dá a ideia de anjos que tinham um entendimento, uma perfeição e, de alguma forma, caíram, regrediram na sua condição evolutiva. E isso dentro da doutrina espírita não existe. Não há regressão na condição evolutiva dos espíritos, ok? Se na verdade hoje esses espíritos se encontram numa condição ainda voltada para o erro, é porque eles ali já estavam. Quiseram em algum momento aparentar uma evolução que na verdade não tinham. Porque se tivessem, lá continuariam, tá bom? Então vamos continuar aqui com as considerações de vocês. Cada vez percebo, aqui o Fabrício coloca, cada vez percebo mais que o céu também é um estado de espírito, como você disse. Exatamente, exatamente. E vale comentar isso, até porque, por exemplo, eu lembrei agora, muitas pessoas já devem ter lido o livro Nosso Lar. Psicografia de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Lá nesse livro, dentro da colônia Nosso Lar, existe na realidade a irmã, se não me falha a memória, a irmã Laura, que ela dá um apoio, uma assistência a André Luiz, orienta André Luiz sobre muitas coisas, tá? Aquilo ali, para André Luiz, na colônia Nosso Lar, já é o céu para ele. Porque ele veio do umbral, ele ficou 8 anos numa região umbralina. Tanto é que quando ele chegou, que ele viu as belezas, que ele realmente testemunhou as belezas da colônia Nosso Lar, ele se viu no céu. Mas havia ali exatamente uma jovem da família da dona Laura, que havia desencarnado recentemente, e ela se encontrava extremamente, digamos assim, irresignada com a sua morte, porque ela estava noiva, e ela desencarnou noiva e realmente precisou se afastar do seu noivo. E aquilo para ela foi terrível, porque ela não queria ter desencarnado, ela não queria estar no plano espiritual, mesmo sendo Nosso Lar uma cidade já considerada maravilhosa, perto de muitas outras que existem no plano espiritual e mesmo perto da Terra. Mas ela estava em completa infelicidade, mesmo estando lá. Então percebem que também nós não podemos deixar de considerar o céu um estado de espírito, porque ela estava num lugar do plano espiritual, que para André Luiz era o céu. Por quê? Não só fisicamente falando, mas porque ele, com o estado de espírito dele, se sentia feliz ali. Mas ela se sentia no inferno, ela não queria estar ali. Não era o lugar, ela queria voltar para a Terra, mundo de expiações e de provas, mas ela queria estar aqui, porque aqui estava o amor dela. Então, na verdade, são as duas coisas que se interligam e essencialmente em função, mais uma vez eu digo, da condição moral de cada um. O Antônio Luiz diz, há espíritos desencarnados que têm medo de morrer, muitos que têm medo de morrer, que não sabem que estão desencarnados, porque não têm conhecimento da imortalidade da alma, da vida após a morte, nunca estudaram, nunca tiveram essa oportunidade e realmente estão no plano espiritual em total ignorância, sem conhecimento da imortalidade da alma. A Luana diz, será que ao desencarnar serei atraída à colônia onde está meu pai? Vamos para a colônia onde estão os nossos entes? Desculpe sair do tempo. Compreendo se não puder tirar minha dúvida. Tudo depende da nossa condição evolutiva. Claro que se houver possibilidade, até imagino que seu pai também ficaria feliz, assim como você, de estarem juntos. Mas isso não depende de querer, Luana, isso depende de merecimento. O próprio André Luiz estava na colônia Nosso Lar e a mãe dele, que era mais evoluída, estava numa colônia superior a dele. E ele foi visitá-la uma vez e ela também veio visitá-la, mas eram visitas. Por quê? Porque a condição evolutiva deles não permitia que eles estivessem na mesma colônia espiritual. Por isso que nós temos que fazer o nosso melhor. Por quê? Porque se eu estiver numa colônia mais evoluída, eu posso descer para as inferiores para ajudar, para trabalhar, para visitar. Mas os inferiores têm, para subirem para colônias mais evoluídas, só com permissão da espiritualidade superior. Eu não posso adentrar nos mundos mais felizes quando eu quiser,
Os de cima podem descer quando querem, mas os de baixo só podem subir com permissão, se tiver condição para isso, ok? O Adair coloca, a cada nova encarnação, o espírito traz o aprendizado das existências anteriores, sempre com a possibilidade de dar mais um passo. Exatamente isso que é maravilhoso. Progresso constante, ok? Aqui, vamos lá. A Bruninha diz, Ive, o chamado estado de espírito elevado não muda nos espíritos perfeitos, não? Os espíritos perfeitos não se deixam influenciar coisas ruins, não é mesmo? Eles não se influenciam mais por nada ruim, nada. Eles, na realidade, já ultrapassaram isso, já venceram esse estágio, Bruna. Quando você chega na condição de espírito puro, você já tem a plenitude, o entendimento, a razão, a sabedoria plena. E essa sabedoria não permite mais, digamos assim, que eles se contaminem ou se deixem influenciar pelas tristezas, pelas dificuldades da vida. Eles compreendem tudo, eles têm uma visão como muito próxima da de Deus, já são espíritos puros. Então eles compreendem tudo, eles não passam por essas, digamos assim, essas angústias que nós passamos. Tudo isso eles já superaram, tá bom? Aqui, vamos lá, esse mundo... Ai, gente, desculpa aqui, peraí, que eu acabei enviando uma mensagem equivocada, queria, na realidade, voltar aqui. Vamos lá. O que mais aqui que vocês estão colocando? Vamos lá aqui. O amor de Cristo. Existe vida espiritual após o último estágio? Existe aqui. Interessante essa pergunta, tá? Vejam, depois que nós chegamos na condição de espíritos puros, nós não precisamos mais reencarnar, porque nós só reencarnamos enquanto estamos nesse processo evolutivo. Então, depois que eu chego na condição de espíritos puros, de espírito puro, eu vou viver apenas no mundo espiritual, que é a morada de todos nós, é a morada primeira, a morada mais importante. A vida na Terra, no mundo material, é um estágio, mas a vida no mundo espiritual é a nossa verdadeira vida. Então, os espíritos continuam evoluindo no plano espiritual. Evelyn, depois que eu chego à condição de espírito puro, eu paro de evoluir? Não. Eu continuo evoluindo de anjo, vou continuar evoluindo no plano espiritual sem precisar reencarnar. Posso reencarnar? Posso, em missão, como Jesus veio, mas não preciso, tá? Não é necessário ao meu progresso. E aí eu continuo evoluindo, aí eu adquiro a condição de Cristo, como Jesus. Jesus já é um Cristo. Cristo já está acima dos anjos, mas todos eles são puros. Então eu posso ser um Cristo planetário, que eu vou administrar um planeta. Evoluo, entro na condição de Cristo solar. Eu vou administrar um sistema solar inteiro. Continuo evoluindo, passo para Cristo galáctico. Ou seja, eu já vou administrar galáxias inteiras. Continuo evoluindo e chego na condição de Cristos co-criadores, que estão ali pertinho de Deus, administrando o universo junto com Deus. Então, existe vida espiritual após o último estágio? Sim, existe vida espiritual. E quando eu chego na condição de Cristo co-criador, eu administro o universo junto com o Pai, ok? Então, vamos continuando aqui. Aqui, vamos ver o que mais aqui. Quando morremos, nos encontramos com os nossos entes queridos. Sim, nos encontramos, tá? Precisamos apenas estar numa condição para tal. Porque às vezes nossos familiares estão numa condição pior, estão numa condição melhor. Mas certamente a espiritualidade vai permitir que aqueles que estão na mesma condição se encontrem, ou que aqueles que estão melhores muitas vezes venham nos ajudar, para que nós possamos realmente ter a oportunidade de reencontrar os nossos familiares. Esses laços de amor não se perdem com a morte do corpo físico, de modo algum. O Marildo diz, por que a gente nunca lembra da vida passada? Uma hora não precisaremos mais encarnar? Não é isso, porque nós nunca lembramos da vida passada. Há pessoas que lembram sim. Há pessoas que lembram através dos sonhos, nos chamados sonhos reflexivos, onde você tem acesso a vidas passadas. Há pessoas que acessam através do déjà vu. Há pessoas que acessam através de uma intuição forte que lhes fala daquilo que eles fizeram, daquilo que eles foram. Agora, nós não lembramos exatamente por quê? Porque como ainda somos muito imperfeitos, o nosso passado ainda é de sombras. E se nós lembrássemos de todo o mal que nós
nós fizemos, nós não conseguiríamos viver, nós não conseguiríamos suportar a verdade do nosso passado. Então Deus apaga para que eu não tenha aquela culpa, digamos assim, me impedindo de caminhar na vida atual. E Ele permite que eu lembre de poucas coisas, que eu venha uma intuição, uma tendência que me dá um indicativo daquilo que eu errei ou daquilo que eu fiz de bom. Mas Ele tira de nós a lembrança total para que eu não sofra. E uma hora não precisaremos mais encarnar, como eu já coloquei, tá bom? O que mais aqui que vocês colocaram, meus amores? Nosso estudo já tá, nós estamos aqui 5 minutinhos para a nossa finalização. Vamos aqui, a Rafa diz, podemos escolher entre reencarnar ou não? Podemos, Rafa, mas, veja bem, não podemos ficar sem reencarnar indefinidamente. Por quê? Porque a reencarnação oportuniza o progresso. E eu evoluo no plano espiritual, sim, só que são aprendizados distintos. E é por isso que eu fico um pouco lá, um pouco cá, um pouco lá, um pouco cá, até alcançar a perfeição. Porque tem aprendizados, Rafa, que eu só aprendo aqui na Terra, no mundo materializado. Por isso eu preciso reencarnar. E há outros aprendizados que eu só obtenho no plano espiritual. Então eu posso ficar lá muito tempo, aprendendo tudo que o plano espiritual me permite. Mas tem uma hora que eu preciso voltar para continuar o progresso e aprender aquilo que só o mundo material me permite. Então eu não posso ficar indefinidamente. Eu posso até optar não reencarnar agora, se eu tiver essa condição. Mas em algum momento eu tenho que voltar, até ser perfeita, tá bom? A Luana diz, Evelyn, que obrigada, minha linda, eu fico, gosto muito, a Luana tá aqui, assim, elogiando a nossa live, dizendo, assim, que gosta realmente do carinho e da gratidão que nós tentamos, assim, demonstrar aqui na nossa live. Muito obrigada, viu, minha querida? Você é muito gentil e fico feliz com as suas palavras, tá bom? Aqui, a Débora diz que existem reencarnações obrigatórias. Interessante a Débora ter colocado isso, porque quando chega um momento, tá, que em algum momento você não tem mais como ficar lá o tempo todo, você precisa reencarnar, precisa continuar a evolução. Se você aceitar, é o melhor, óbvio. Se você não aceitar, Deus encaminha para reencarnações, digamos assim, compulsórias, tá? É como um pai que sabe que a criança não pode ir para um determinado lugar, que vai se machucar, a criança quer ir, o pai não deixa, porque sabe o que é melhor. Então, as reencarnações compulsórias é o pai, com entendimento e misericórdia, encaminha os filhos para continuarem o progresso, para que eles não fiquem eternamente, digamos assim, no estágio evolutivo inferior, porque eles têm que ser perfeitos um dia, tá bom? A Mônica diz, gostaria de saber mais sobre a escolha das provas. Mônica, no nosso canal, na playlist ESD, que é Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, nós temos aulas exatamente falando sobre vários aspectos da doutrina espírita e nós já postamos uma aula que fala exatamente sobre planejamento reencarnatório, que é isso, escolha das provas. Então dá uma procurada na playlist Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita e procura a aula Planejamento Reencarnatório. Nós falamos lá 1 hora só sobre planejamento reencarnatório, com certeza você vai ter oportunidade de sanar muitas das suas dúvidas, tá bom? Meus amores, vamos lá aqui. Obrigada pelo carinho, mais uma vez aqui, muitos de vocês realmente mandando palavras e mensagens muito gentis, muito obrigada. A Marilda diz, a Terra é um planeta pressão, até nós evoluirmos, a Terra é um planeta de expiações e de provas. Nós estamos num processo de transição, Amarildo, passando para o mundo de regeneração. No mundo de expiações e de provas, o mal ainda predomina. Por isso que nós vemos ainda tantas misérias na Terra. Mas ela está num processo de depuração espiritual, onde, com o desencarne de determinados espíritos que não se adequam à nova formatação do mundo de regeneração, esses espíritos não voltam a reencarnar na Terra, eles já vão reencarnar em outros planetas condizentes com seu estado evolutivo. E espíritos mais evoluídos, Amarildo, vindos de outros planetas mais evoluídos, estão reencarnando na Terra para ajudar a Terra nesse processo de depuração. E nós temos que trabalhar, realmente nos reformar para
adquirirmos a condição de ficarmos na Terra, reencarnando na Terra, quando ela se tornar mundo de regeneração. Porque se não evoluirmos, se não melhorarmos, ficarmos ainda estacionando, patinando nos nossos erros, vamos ser exilados para outros planetas, ok? Meus amores, nosso estudo já terminou, realmente nós aqui um minutinho, nós não temos mais tempo, mas acredito que tivemos oportunidade de trabalhar bastante as dúvidas de vocês. Eu preciso dizer que vocês são maravilhosos, adoro a participação de vocês, os comentários de vocês, realmente vocês contribuem muito com a aula e isso é maravilhoso, tá? E o mais importante, nós entendemos, tá? Que na verdade é essencialmente o céu um estado de espírito e pode ser também, como ele diz, todo o universo, o mundo espiritual está em todo lugar, não está restrito em lugar nenhum. Tudo, como ele diz aqui, por toda parte, enfim, pode haver uma felicidade, pode haver o céu, que vai ser sempre relativo ao progresso de cada um. Quem tem mais evolução vai estar em mundos mais felizes e, portanto, num céu melhor. Quem já chegou à perfeição está nos mundos celestes e já alcançou o céu absoluto. Quem não está ainda tão perfeito no desencarne vai para colônias espirituais, por exemplo, como André Luiz Foz, que para nós já é um céu também, mas ainda não é a perfeição absoluta. Então, na verdade, é tudo compatível com a evolução de cada um, certo? Aqui a Rafa disse, essas pessoas de outros planetas mais inferiores que a Terra também poderiam um dia reencarnar na Terra? Com certeza. Todos os planetas são solidários. Nós já reencarnamos em outros planetas, já estamos na Terra agora, vamos reencarnar em outros, podemos voltar para a Terra. Os planetas são solidários, conforme a necessidade de cada um. Com certeza há muitos espíritos que estão reencarnando na Terra pela primeira vez, outros que já reencarnaram várias vezes. Nós podemos reencarnar em outros planetas sem problema nenhum, tá bom? Muitas vezes eu posso ir para um mundo mais inferior por conta de aprendizado, posso ir para um mundo mais inferior em missão e existem várias nuances aí, precisaríamos ter uma outra aula só para conversar sobre isso, tá bom? Mas se você quer saber, em breve, nós vamos estar promovendo uma outra aula do ESD, do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, falando exatamente como é que se dá essa evolução entre os mundos, essa troca de experiências entre os vários mundos e os graus evolutivos, tá bom? Meus amores, não temos mais tempo, um aprendizado realmente maravilhoso. Na próxima aula vamos estudar o inferno. Tá bom? Um grande beijo, vamos fazer a nossa prece. Eu também amei estar com vocês, amei aprender, tá bom? Vamos então fazer a nossa prece? Agradecendo a Deus mais uma vez esse estudo maravilhoso. Como é bom, Pai querido, compartilhar com tantos corações maravilhosos, interessados, esse aprendizado. Muito obrigada, Mestre, por novo que Tu nos ampare, que Tu nos ilumine, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Beijo, meus amores. Muita luz para vocês também. Até semana que vem.